Nossa live de hoje, checklist dos principais materiais para você começar os seus atendimentos. Então anota aí o primeiro material. O primeiro material é a maca, né? A gente não pode esquecer de pensar aí na nossa maca. Antes de eu continuar aqui, deixa eu dar um oi para minha aluna Elisângela, lá de Portugal. As minhas alunas estão aqui em peso. Olha que legal, as minhas alunas da jornada. Seja muito bem-vinda. Pessoal, então sobre a maca. A maca, a gente tem muito essa visão, né? Usar uma maca ginecológica ou não usar. O que eu acho, tá? A opinião da professora Jéssica. Eu acho que principalmente para começar, você não precisa de uma maca ginecológica. Eu utilizo até hoje uma maca portátil e para mim é muito melhor, pois eu consigo mover ela ali na minha sala, eu consigo atender, né, de um lado, de outro, é uma maca extremamente leve. Se você for fazer atendimento domiciliar, você também consegue utilizar essa maca. Além do que, para quem está começando, ela é muito mais barata, tá? Uma maca ginecológica, ela tem aí o custo de mais ou menos uns 15 mil reais. Essa maca do meu consultório, ela gira em torno ali de 1.500, 3 mil reais, tá? Dependendo da marca. Mas é um ótimo investimento e não é um investimento tão caro quanto uma maca ginecológica. Olha só, a Elisângela falou que lá já é 00:20 lá em Portugal. E ela tá aqui aprendendo, olha só. Vamos lá para o nosso segundo material. Eu sempre falo para as minhas alunas, aqui no Instagram também, que eu gosto de avaliar minha paciente com ela bem relaxada. Então, muitas físios gostam de apoiar as pernas da paciente, né, na própria aqui região lateral, vão segurar ou colocam na parede, mas eu uso um rolinho, que é um rolo que ele não pode baixar, e esse rolinho, ele tem que ter ali uma densidade grande, porque ele tem que ser um rolo que vá suportar as pernas da paciente em cima dele. E eu já medi o rolo lá do meu consultório para vocês, ó. De circunferência, ele tem 60 centímetros, tá? 60 centímetros de circunferência para que a paciente consiga apoiar ali a parte posterior dos joelhos em cima do rolinho e relaxe bem para o nosso exame. Mas você deve estar se perguntando, né? Esse rolo não vai atrapalhar ali a nossa inspeção ou o nosso toque? Não, ele não vai atrapalhar, porque a paciente vai ficar com as pernas bem relaxadas e a gente consegue ir com o nosso braço ali para a região genital, tá? Então não vai te atrapalhar e vai fazer com que a tensão da região provocada por uma má postura não interfira ali nos teus resultados. Então isso é um ponto muito importante, eu sempre gosto de falar sobre isso. Terceiro material, uma cunha, tá? Todo mundo que tá aqui é fisioterapeuta, todo mundo sabe o que é uma cunha. Então ali, para fazer uma inclinação na nossa maca, tem algumas macas que já tem essa inclinação, mas não é tão grande quanto de uma cunha. E essa cunha eu utilizo principalmente para o atendimento das gestantes. Então, com gestante, a gente vai dar prioridade aí para um atendimento com elevação desse tronco, para que a paciente não fique em DD, não fique ali na posição horizontal e para que a gente tenha ali um melhor conforto para essa nossa paciente. Mas ela não precisa ser usada só para gestante. Aquela tua paciente que tem uma alteração ali na lombar dela, que vai interferir num exercício, que vai interferir também ali na ativação de assoalho pélvico dela, a gente também pode utilizar. Para outros exercícios, a gente vai sempre utilizar esses materiais aqui, tanto o rolo quanto a cunha. O rolo não vai servir só para apoiar membro inferior, tá? Ele também vai servir para exercícios. Por exemplo, eu posso segurar o rolo e fazer uma elevação de membro superior, pensando aqui num exercício de expansibilidade torácica
para minha paciente gestante, principalmente lá no terceiro trimestre. Então a gente vai aproveitar todos esses materiais não só para o posicionamento da minha paciente, mas também para exercícios. Outro material que a gente tem que ter no nosso consultório, ele facilita muito os exercícios, percepção de assoalho pélvico, consciência corporal, que é a bola suíça. E a bola suíça no consultório, você não vai poder ter uma para cada tamanho de paciente. Então, a gente vai priorizar uma bola de mais ou menos 65 centímetros. É uma bola que a paciente consegue sentar, mesmo sendo baixinha, mesmo sendo mais alta. Então, a gente consegue ter aí uma bola que a gente consegue utilizar com várias pacientes. Ah, mas eu já tenho uma que é maior, não tem problema, tá? Você pode começar com essa, depois se você verificar que fica ali muito desconfortável para a paciente, dificulta em algum exercício, você pode ir adquirindo com o tempo, tá? Para começar, você pode usar o que você tem, certo? Vamos lá! Outro material que eu sempre indico as minhas alunas comprarem são pezinhos, halterzinho, de 1, 2 quilos. Por quê? Porque a gente não quer trabalhar assoalho pélvico como ali de forma funcional. Eu não quero colocar ali a minha paciente para fazer um treinamento simulando lá na academia. Ah, mas são só 2 quilos. Aqui a gente não quer trabalhar o estímulo com uma carga tão elevada. Ah, se você tiver vários halteres, tudo bem. Mas para você começar, você não precisa comprar vários. Compre de 1, 2 quilinhos, onde a paciente vai ter a consciência do movimento que a gente quer executar com ela lá na academia, onde ela vai estar segurando um peso de 10 quilos, de 12 quilos. Então, o nosso trabalho ali no consultório vai ser criar consciência. Por isso que eu posso ter ali um halter um pouco mais levinho. Outro dispositivo que a gente também utiliza para esse mesmo fim é a faixinha elástica. Então, faixa elástica a gente consegue utilizar para esse treino funcional, consegue fazer inúmeros exercícios ali com a gestante. Então, é outra coisa que a gente vai utilizar bastante. Deixa eu só tomar uma aguinha. Vamos lá. Então, como eu falei, o pezinho, a faixa elástica, qualquer outro instrumento que você vá utilizar para esse treinamento funcional, não precisa ser numa carga elevada, a faixa elástica não precisa ser ali de uma graduação um pouco mais intensa, porque o nosso objetivo é trazer consciência e trazer educação com relação àquele movimento, tá? Então não precisa ser uma carga tão elevada. Olha só, onde que vocês podem comprar esses materiais? Esses materiais, eles podem ser comprados em lojas online, então até no Mercado Livre você encontra. Santa Polônia, para quem tem na região, também tem um preço interessante e a gente também tem ali um cadastro como profissional que também tem desconto, isso facilita bastante. Outra loja online que também é super segura é a ISP Saúde. Desculpa. Que você também consegue adquirir ali todos esses materiais que eu falei até agora. A tosse voltou. E esses materiais, pessoal, são básicos ali do nosso consultório de fisioterapia. Então, muita gente que tá aqui já vai ter esses materiais. Então, a gente só vai adaptar o uso dele para o uso ali na fisioterapia pélvica. Ó, a Elisângela falou que em Portugal ela só tá encontrando na Espanha. Algumas alunas minhas são de fora e elas têm essa dificuldade. Até algumas me perguntam aqui no Brasil como elas podem fazer essa compra e algum familiar tá indo para lá, daí começa a levar. Então também tem esses ajustes aí que a gente precisa fazer dependendo da região onde vocês estão. Agora a gente vai falar de materiais que são específicos da fisioterapia pélvica. E eu vou começar falando de um que, se eu fosse começar hoje, de novo,
eu compraria ele como um primeiro material para atender várias pacientes, tá? O primeiro material, anota aí, é o Peridel. Para quem não sabe o que é o Peridel, é um vibrador terapêutico que nós vamos utilizar para vários fins, entre eles redução ali da tensão muscular, melhora da consciência da região, melhora da lubrificação. A gente também consegue utilizar ele em abdômen para melhorar ali uma constipação, usar também em outras regiões para melhorar ali a tensão, relaxamento. Então, desculpa, ele é um equipamento bem versátil e que a gente consegue adquirir ele por um preço muito bom e que vai trazer bastante resultado para nossa prática clínica, tá? Então eu sempre indico para comprar ali como os primeiros materiais. Onde que vocês encontram ele? No site ou no Instagram aqui da Hot Flowers ou na loja também da Fisioterapia Pélvica, no Mercado Livre. Todos esses lugares vendem também o Peridel, tá? Todos esses sites são super seguros para vocês comprar. Anotaram isso? Peridel não pode faltar na lista de vocês. A Elisângela tinha colocado aqui que é bem difícil, tem muita falta de fisioterapia pélvica. Como não tem tanto essa especialidade, também não tem tantos materiais para vocês adquirirem fora, né? Então, por isso que sempre tem que ir verificando onde vocês conseguem encontrar. Segundo material, que é muito importante para quem está começando, é um biofeedback pressórico nesse primeiro momento. Esse biofeedback eu sempre indico o da Quark, que no site vocês vão encontrar como exercitador perineal pré e pós-parto. É um biofeedback que tem ali o reloginho, então a paciente consegue visualizar ali a sua contração e ele vai dar essa percepção para o canal vaginal. Então é um dos equipamentos ali iniciais que a gente vai utilizar bastante e a gente vai utilizar ele além de biofeedback também para o treinamento do expulsivo na gestante. Então ele é bem versátil também para o nosso consultório. As outras pacientes que a gente vai utilizar, paciente que a gente vai querer dar consciência ali da região perineal, paciente que a gente está treinando essa musculatura de assoalho pélvico, que a gente quer treinar o relaxamento e não só a contração de assoalho pélvico. Então, biofeedback pressórico da Quark. Vocês vão ver aqui nas minhas postagens, reels, que eu já mostrei ele algumas vezes e ele é um equipamento muito, muito legal. Vamos lá. Sobre eletro, né? Eu tô falando aqui de algumas coisas que vocês podem começar sem, afinal de contas a nossa principal ferramenta é a nossa mãozinha. Mas para quem vai querendo investir aí e para quem vai também atendendo outras pacientes, por exemplo, agora eu vou falar dos equipamentos de eletro. Surgiu uma paciente com bexiga hiperativa. A gente precisa ter ali um equipamento de TENS para que eu faça a neuromodulação. Ah, surgiu uma paciente que não tem consciência nenhuma ali da contração. A gente também vai precisar utilizar eletro para estimular aquela contração de assoalho pélvico, tá? Então, em alguns casos, a gente vai precisar aí utilizar alguns equipamentos que vão nos auxiliar muito nessa prática clínica. Sobre equipamentos de eletro, você pode começar os seus atendimentos com equipamento de eletro de TENS e FES portátil, tá? Não precisa ser o Neurodin Evolution ou outro equipamento de eletro mais caro. Pode ser um equipamento portátil que muitas de vocês já têm, tá? Eu sei que muitas de vocês já têm, já começaram o atendimento ali na ortopedia, vocês já têm esse equipamento. A gente só vai ter que às vezes comprar um jacarezinho para se adaptar ao eletrodo, mas o próprio plugzinho já se conecta à sonda que a gente usa intracavitária. Só, por exemplo, o Neurodin portátil antigo, ele só vai até 50 mA de intensidade.
Esse novo ele já vai mais. Então, tem algumas coisinhas que a gente vai ter que ir observando em cada equipamento, tá? Mas se eu fosse indicar hoje para vocês comprarem, pode comprar um equipamento portátil de TENS e de FES, que vocês já vão conseguir utilizar em todas as pacientes que vão procurar ali para fisioterapia pélvica. A Elisângela colocou, ó, incontinência urinária de urgência, tanto a incontinência urinária de urgência, Elisângela, como a urgência também. As duas pacientes a gente pode utilizar aí a eletroestimulação. Outra coisa que vocês só vão adquirir quando chegar uma paciente são os dilatadores vaginais. Esses dilatadores vaginais, eu tenho uma marca que é a minha queridinha, porque além de a gente ter esse alongamento, essa percepção gerada ali pelos dilatadores, a gente também tem a termoterapia através dele, que é da marca Feministe, tá? Depois vocês vão procurar, vocês vão encontrar Feministe com 8 unidades. Por que eu indico esse tipo? Porque ele tem uma graduação, uma evolução mais lenta, tá? Então a paciente ela vai percebendo bem aquela evolução lenta, ela não se assusta tanto com o tamanho dos dilatadores e a gente consegue ir evoluindo com pouco desconforto. Ó, a Riquelme colocou, explica um pouco essa adaptação do TENS e FES com a sonda intracavitária. Com a sonda intracavitária, o plugzinho que vem no teu TENS e FES já dá para conectar na sonda, tá? Ele já conecta sem problema nenhum. A única adaptação que a gente vai fazer é quando tu vai usar o eletrodo autoadesivo. Daí você tem que utilizar o jacarezinho para poder ali conectar no aparelho. Eu não tô com meu equipamento aqui, que tá tudo já no carro para eu fazer a aula da pós-graduação de amanhã, mas semana que vem eu gravo um videozinho para vocês sobre essas conexões para vocês entenderem. Deixa eu já anotar aqui para não esquecer isso. Então, vídeo com conexões da Eletro, tá? Para vocês não ficarem com dúvidas com relação a isso. Isso é muito bom quando a gente está começando, já pra gente saber certinho como colocar tudo certo ali na Eletro. De nada, Riquelme. Outra coisa que a gente só vai adquirir também quando a gente precisar são as bolinhas de Benoit. Por que as bolinhas de Benoit? Essas bolinhas, elas não têm peso, ela tem um pezinho bem leve, mas a gente vai usar para consciência da região perineal. Elas ajudam muito a paciente perceber, menos nas gestantes, porque nas gestantes a gente já tem o peso do bebê, a gente pode associar ali outras técnicas, até um toque vaginal a gente consegue melhorar ali aquela consciência. Essas bolinhas de Benoit a gente vai utilizar quando vier uma paciente com maior dificuldade de perceber ali a consciência da região, de perceber o assoalho pélvico, que contrai vários outros músculos. E a gente quer focar bem ali na região. E essa bolinha vai auxiliar nessa percepção, tá? Elas auxiliam muito. Por que eu falo para adquirir quando vier uma paciente? Porque, por exemplo, a tua primeira paciente foi uma gestante. Não vai precisar de um dilatador, não vai precisar da eletro, não vai precisar das bolinhas. Daqui a pouco chegou uma paciente, por exemplo, tá na menopausa, tem bastante dificuldade nessa percepção, você vai adquirir aí as bolinhas de Benoit. Depois chegou uma paciente com dor genitopélvica, daí você vai lá e vai comprar os dilatadores vaginais. Deixa eu responder aqui as perguntinhas. Onde encontra o dilatador da marca que você falou? Esse dilatador da Feministe tem no Mercado Livre e tem também na loja da fisioterapia pélvica. É o de 8 unidades, tá? Porque tem o de 5 e o de 8. Eu sempre indico o de 8 unidades. Elisângela colocou, eu tenho um Neurodin, o meu é o Neurodin 2, esse também dá pra usar, é TENS e FES. Se tem algum canal para tratamento de incontinência urinária. Eles não têm canais
para tratamento de incontinência urinária. Você vai ter que colocar os parâmetros ali. Elisângela, você tem esses parâmetros lá no curso, e para quem não está na jornada, a gente também tem algumas aulas sobre eletro lá no YouTube, tá? Então, se você tem dúvida sobre essas questões da eletro, você também pode ver algumas outras aulas lá no YouTube. A Ana colocou, mas o peridel para gestantes é interessante? Então, Ana, a vibração, a gente não tem evidências falando da segurança de utilização dela no consultório com gestantes. Se ela já utiliza lá na casa dela, é uma coisa, ela pode continuar utilizando. Mas eu evito de usar qualquer coisa que não tenha comprovação de segurança no consultório. E a vibração é uma delas, tá? Então, vibração, o laser, a própria eletro, eu não utilizo lá no consultório. Lá no pós-parto, tudo liberado, mas na gestação a gente tem que segurar um pouquinho aí o nosso impulso de querer usar tudo, né? Porque não tem segurança dessa utilização. Dúvidas? Vamos lá, vocês estão anotando, né? Esse checklist. Próximo material são os cones vaginais, que também é outro dispositivo que a gente pode adquirir depois que uma paciente que precise disso chegar ali pra gente atender. Qual paciente vai precisar? Uma paciente que a gente vai estar ali trabalhando treinamento da musculatura de assoalho pélvico, né? Essa paciente que tem dificuldade de desenvolver ali uma resistência. Então, só de colocar ali o cone, a gente já vai estar estimulando essas fibras lentas, então é um ótimo recurso para a gente utilizar. O que você indicaria para usar com elas? Para usar vibração, ao invés da vibração, utilizar na gestante, isso, né? Qual o fim que você tem aqui? Qual o objetivo que você tem para usar com a gestante? Me conta aqui, Ana, para eu poder te ajudar melhor. A Paula colocou, o TENS tem contraindicação para gestante, tipo dor lombar? A gente não tem nenhum estudo mostrando segurança. Durante a gestação, no parto a gente já pode usar com segurança porque já tem alguns estudos falando sobre isso, tá? Com as gestantes, mas para qual objetivo que você quer usar essa vibração com a gestante? Ó, os cones vaginais, a gente pode encontrar eles com bom preço também no Mercado Livre, tá? A loja da fisioterapia pélvica. Aí tem agora uma adaptação que eles utilizaram o peso dos cones em formato de bolinha de Benoit. Então, se vocês puderem comprar nesse formato, também é muito legal. E tem o site da Hot Flowers, tá? Esse é um que eu uso muito no consultório, porque o cone escorrega com mais facilidade, né? As bolinhas de Benoit, elas se adequam melhor ao canal vaginal. A Ana colocou gestantes com perdas urinárias e tensão de assoalho pélvico. Eu trabalharia mais com a massagem perineal do que com a vibração, tá? Trabalha bem com a massagem, consciência de relaxamento de assoalho pélvico para ir eliminando essa tensão, tá? A gente pode trabalhar aí sem a vibração. Lá no pós-parto pode retornar esse uso. Eu falei para vocês do biofeedback ali pressórico. Ah, mas eu não tenho dinheiro para adquirir ele agora, né? Ele custa mais ou menos uns 500 e pouquinho. Não tenho dinheiro para adquirir ele agora, não tem como eu comprar, eu não consigo atender? Consegue. E tem uma alternativa que é muito legal, que é o Pelvifit Trainer, que é o da anteninha, o biofeedback de anteninha. Ele custa mais ou menos R$ 89,90 de compra individual na loja da fisioterapia pélvica, mas você também pode comprar o pacote com 5 lá no site da Miotec. E esse equipamento, ele traz o estímulo visual para minha paciente. As gestantes adoram utilizar esse biofeedback em casa, tá? Então eu indico tanto para uso no consultório, quanto também para o treinamento em casa.
Isso facilita muito a aderência da nossa paciente aos exercícios. Quanto mais estímulo visual, melhor, tá? Eu falei para vocês da Eletro, então equipamentos de TENS e FES portátil, mas a gente tem que adquirir também os eletrodos, né? Então, quando a gente vai utilizar externo, a gente vai adquirir os eletrodos autoadesivos. Você vai encontrar como eletrodos de eletrocardiograma, tá? Esses eletrodos você vai comprar no Mercado Livre, você vai comprar também na Santa Apolônia, caso tenha essa loja na sua cidade ou outra loja de equipamentos médicos. E ele tem uma embalagem que vem 50 unidades ou 30 unidades, então é um custo-benefício muito bom para aquelas pacientes, principalmente, que a gente não vai utilizar a sonda intracavitária. Vamos ver aqui. Esses equipamentos como o Pelvifit e os cones, eu consigo usar com preservativo ou é de uso individual? No teu consultório, tu usa com preservativo, lava depois com detergente enzimático e você pode utilizar novamente. Quando a paciente traz para a sessão o cone dela, o biofeedback dela, não tem necessidade de usar o preservativo, tá? O nome do bio de anteninha é Pelvifit Trainer. Obrigada, Tamires. Ela já colocou ali. Muito bom. Então, passei para vocês o eletrodo externo e a gente tem a sonda intracavitária. Olha só, um adendo aqui bem importante. Para quem vai comprar o Neurodin Evolution, ele vem com as sondas. Só que são sondas que podem ser utilizadas com várias pacientes, mas a higienização delas tem que ser de outra forma, a não ser com o detergente enzimático. Então elas dão mais trabalho ali. E tem outro ponto, elas não são tão anatômicas. As sondas que eu utilizo no consultório, que eu indico para as minhas alunas, são as sondas da Miotec, né? Que são as sondinhas ali intracavitárias. Elas também são vendidas num pacote de 10 unidades e são vendidas na loja da Miotec ou também na loja da fisioterapia pélvica, tá? Vocês também conseguem adquirir. Então a gente viu o eletrodo externo, tá? A marca do eletrodo externo que eu mais utilizo no consultório é da Maxicor, tá? M-A-X-I-C-O-R, como é o eletrodo de eletrocardiograma, né? Ele tem essa marca. E a sonda intracavitária, daí a sonda da Miotec, tá? Então, já para vocês anotarem aí qual marca e onde comprar. E agora para vocês atenderem, tá? Luva. Eu sempre indico que seja utilizada a luva onitrílica ou a de vinil. Por que eu tô falando isso? Muitas pacientes, elas têm alergia ao látex, mas elas não sabem. E elas só vão desenvolver ali quando você utilizar um material com essa substância, tá? Então, eu sempre indico, porque além de ter essa questão alergênica, a gente tem maior sensibilidade nos nossos dedos, utilizando tanto a nitrílica quanto a de vinil, tá? A de vinil é ainda mais fininho, tá? É muito legal a gente utilizar para ir percebendo, principalmente para quem está começando e quer ganhar essa sensibilidade na pontinha dos dedos. Preservativo tem que ser utilizado sem lubrificante e eu compro uma caixa com 100 unidades, tanto no Mercado Livre quanto na Santa Apolônia. Ele se chama Blautex, tá? Eu vou colocar aqui para vocês anotarem também essa marca. Ó, coloquei ali nos comentários para vocês. É uma caixa com 100 unidades e ele vem sem lubrificante. E por que sem lubrificante? Porque o lubrificante, ele vai estragando os equipamentos de vocês. O peridel, o biofeedback pressórico, então a gente tem que cuidar. Quando a gente vai usar um cone, uma bolinha de pompoarismo, a bolinha de Benoit, com o preservativo que vem já com lubrificante,
ele tende a escorregar com maior facilidade, porque esse lubrificante que vem no preservativo é com óleo, né? Ele deixa tudo melado. Então a gente dá prioridade para esse preservativo sem lubrificante. Ele tá até escrito na caixinha, preservativo de uso clínico, tá? Então a gente consegue utilizar, comprar no Mercado Livre ou na Santa Polônia. Outra coisa que eu ainda utilizo no meu consultório, tá? Eu não deixei de utilizar, são as máscaras, tá? Isso traz maior segurança ali para as pacientes, então eu continuo utilizando, não vejo problema nenhum em utilizar. Essas máscaras a gente também pode adquirir no Mercado Livre, em lojas, como aqui em Floripa tem a Gedert, que eu compro as luvas, a máscara, tá? Então a gente consegue comprar aí num atacado com preço melhor. E o gel à base de água, né? Então a gente não vai usar o preservativo ali com lubrificante, mas a gente vai utilizar um meio ali para lubrificar esse canal e não gerar desconforto para a paciente. Então, esse gel à base de água é um gel de ultrassom, né? Então, esse gel de ultrassom, quanto menos substâncias tiverem nele, melhor, tá? E a gente consegue comprar o de 1 quilo, tá? Tanto na Santa Polônia, no Mercado Livre, mas sempre observa as substâncias que estão ali, para que você não compre um gel à base de água, mas que venha com muitas substâncias. A Paula colocou, o que você acha do eletromiógrafo, que tem os games? Você acha que vale o investimento? A longo prazo, no caso? Vale super o investimento. No entanto, para quem está começando, é um valor alto para se investir e a gente consegue atender muito bem sem a eletromiografia, tá? Então, utilizem bem as mãos de vocês, utilizem outros recursos, tá? Porque eu sempre priorizo que a gente tenha muito esse tato com a nossa mão, que a gente saiba avaliar, saiba desempenhar um bom treinamento muscular ali com toque, para que depois a gente vá pensando aí nos equipamentos, tá? Principalmente para quem está começando. E além de todos esses equipamentos, eu também indico para vocês, tá? Isso aqui é uma orientação para vocês, para sempre buscarem conhecimento. Não pensem só nos equipamentos, porque a gente consegue atender mesmo sem ter nada disso. A gente consegue atender com a luva, com a maca, com a bola, mas o nosso conhecimento tem que estar ali. Não só para quem está começando, para todo mundo, né? Todo mundo tem que estar se atualizando.